Começando então o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo com essa nova proposta. Talvez a intuição que me veio foi exatamente a frase do vídeo anterior, certo? Como posso entrar em contato com o meu verdadeiro ser? Como posso entrar em contato com o meu verdadeiro ser? Quando eu escuto essa pergunta, um questionamento que me vem é: quem pergunta? Como eu posso entrar em contato com o meu verdadeiro ser? Isso pressupõe que há um falso ser. Enquanto eu embaralhava aqui, a carta que caiu foi o louco, né? Que representa o verdadeiro ser, ou seja, o ser essencial, quem tu é em essência. Teve uma vez que eu perguntei pro tarô: quem é Deus? Embaralhei as cartas e saquei uma. E o tarô me respondeu com o louco. Isso me fez eu me questionar o seguinte: o louco corresponde ao coringa dos nossos baralhos de entretenimento, né? E quem conhece, né, pife, canastra e esses outros jogos sabe que o coringa desses baralhos, ele tem o poder de ser qualquer número ou qualquer figura da corte. Então Deus seria puro espírito com a habilidade de se tornar qualquer coisa? Ou o tarô estaria respondendo que o louco sou eu por fazer essa pergunta? A questão aqui é que estamos falando de o quê? De uma energia que não tem definição, entende? Não tem definição. Como eu posso me conectar com o meu verdadeiro ser? Pressupõe que eu não estou sendo quem eu verdadeiramente sou. E no tarô, nós vamos ter várias figuras. Por exemplo, o louco, que não tem número, ele tem um nome, mas ele não tem número. E depois do louco, nós temos o mago. Ele tem um número, ele inicia a sequência de arcanos maiores. E logo depois, nós teremos a papisa, que é o 2. Papisa, que é o 2. E logo depois nós teremos a imperatriz, que é o 3. Então, todos eles representam como se fosse algum tipo de status social. O mago, ele poderia ser visto como um mágico, um artista de rua performando. A papisa como uma sacerdotisa, uma mulher de estatura espiritual, a imperatriz representando uma autoridade, uma rainha, uma governante. Todos eles de alguma forma representam um tipo de condição social, um status social. Então, quem pergunta, como posso estar conectado com o meu verdadeiro ser? Significa que eu me identifiquei tanto com aquele papel, me identifiquei tanto com aquele status, que eu perdi a consciência do que é real e de quem eu verdadeiramente sou, né? Uma energia sem forma. Então, o Léo aqui, jogando cartas. Eu sou tarólogo. Não, tarólogo é minha profissão. Isso não é quem eu sou. Entende? Mas quem tu é? É uma pergunta bem difícil de responder. Quem tu é? Quem tu é? Tu é uma energia sem forma.
Tu pode se tornar aquilo que tu quiser, tu tem a liberdade para ser um 2, tu tem a liberdade para ser um 10, tu tem uma liberdade para ser um 7, para ser uma figura da corte, tu tem a liberdade para se tornar a pessoa que tu quiser. No entanto, nós podemos nos reduzir ao tamanho de um feijão, de um amendoim. Mas por que eu vou fazer isso? E muitas vezes esse condicionamento ele vem influenciado pela família, pela cultura, pelas crenças e por uma série de coisas as quais a pessoa foi condicionada nessa matrix aqui. Tudo aquilo que a gente herda, vamos dizer assim, dos nossos pais, vem se alojar na nossa vida e causar, despertar tanto as nossas melhores qualidades quanto os nossos piores defeitos. Por exemplo, tudo aquilo que foi absorvido no seio familiar, geralmente na parte da infância, a pessoa ela tende a replicar aquilo, porque ela foi educada assim. Recentemente eu vi um vídeo que colocavam crianças assim para assistir um vídeo no qual um adulto agredia um boneco inflável. Ele agredia e dava soco, e derrubava aquele boneco e chutava aquele boneco. E essas crianças que assistiram esse vídeo, quando foram colocadas depois, posteriormente, colocaram um boneco inflável na frente delas, elas replicaram o comportamento daquele humano. Elas começaram a agredir aquele boneco. Isso significa que a nossa mente, ela tem uma capacidade tremenda de absorver tudo aquilo que a gente observa, visualiza e tende a replicar isso. Então, quando tu pergunta como posso estar conectado com o meu verdadeiro ser, pode ser que tu já percebeu, dentro do teu desenvolvimento pessoal e espiritual, que isso não te define. Esse condicionamento no qual tu te colocou, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja o teu lugar na família, seja independente da situação, tu já percebe que isso não te define mais. Então, como eu posso estar conectado com o meu verdadeiro ser? Como eu falei no início da leitura, quem pergunta? É o teu ego que, assim como esse cão, que é um animal que tende a imitar o cachorro, que tende a imitar o ser humano, esse cão aqui é um animal que tende a imitar o ser humano, fazer gestos como o ser humano. Está tentando imitar o teu espírito, tentando te dizer como tu deve ser, quem tu deve ser, quem tu deve te tornar. Da mesma forma que a criança imita o adulto agredindo aquele boneco, tu pode se encontrar numa situação hoje no qual tu pensa que eu estou agindo como uma criança, agredindo o boneco porque eu estou repetindo aquilo que eu aprendi. Ok? Então, como tu sai? Talvez a pergunta que tu devesse fazer é como tu sai dessa mecanicidade que te separa do teu espírito. Aí nós vamos ver o que o tarô tem para te dizer.
caiu uma carta aqui, eu vou considerar. O que o tarô está te dizendo é a carta da justiça. Qual é o princípio da justiça? Fazer justiça a si mesmo, né? A justiça, ela olha de frente, significa que ela é analítica, significa que ela olha as coisas de frente, entende? Então, quando tu decide se olhar de frente, isso é algo que tu está fazendo, talvez até pelo fato de estar assistindo esse vídeo, né? Tu há de cortar com o quê? Com todas as dependências, com todos os condicionamentos. A justiça, ela representa o espírito da lucidez, entende? O espírito da lucidez, que há de equilibrar tudo aquilo que foi desequilibrado na tua vida, entende? E aqui nós temos a roda da fortuna. Isso aqui, esse par aqui, significa o quê? Que tu vem de um contexto no qual tu quer encerrar com esse ciclo de repetições na tua vida. Aqui nós temos 3 animais. Um animal descendo na roda, meio humano, meio animal. Um animal ascendendo na roda, também meio humano e meio animal, e uma esfinge aqui. Essa carta aqui posicionada no centro do teu jogo significa o que? Um enigma no qual tu deve decifrar para avançar. Então, talvez tu esteja se questionando: como eu posso estar em contato com o meu verdadeiro ser vivendo dentro dessa matrix, dessa roda, dessa samsara? Aqui. Semelhante ao louco, nós temos um arcano que tem um número, só que não tem um nome. Então, significa o quê? Que o louco, ele não tem número, mas ele tem um nome. O arcano 13 tem um número, mas não tem um nome. Então, estamos falando de o quê? De um processo de desidentificação com esses papéis, com esses nomes. Como eu posso fazer para me desidentificar desses papéis? E aqui a morte, ou o arcano 13, que não é a morte física, obviamente, estamos falando de uma transformação, a morte daquilo que já não te serve mais. Ela passa, esse esqueleto passa uma gadanha aqui nesse solo negro que representa o teu inconsciente, e aqui nós temos uma figura coroada e uma outra figura coroada também, que poderiam ser representações da imperatriz e do imperador, ou seja, a mãe e o pai, né? Estamos falando de um processo de desidentificação com essa mãe e com esse pai, né? Na psicanálise a gente costuma dizer, né, que a primeira coisa que fazemos é matar pai e mãe, no sentido simbólico. Então aqui o jogo está falando para ti que tu precisa se desidentificar desses papéis que envolvem a mãe e o pai, ou de figuras dominantes no teu inconsciente. Fala também de uma raiva muito profunda que se tem dessas figuras e de uma força que não sabe como se expressar positivamente, entende? Então estamos falando de uma pessoa que está consumida, talvez assim, ó, pela raiva, precisando assim, ó, se libertar disso. E aqui nós poderíamos falar de o quê? De uma mãe que exige
exige a perfeição dos filhos. Pode ser que dentro desse contexto aqui, tu tenha tido um pai ausente, que faltou essa figura masculina para compensar essa necessidade. Deixa eu colocar aqui. Por que eu digo isso? Eu vou te explicar agora. O tarô, ele é como se fosse os 10 dedos das nossas mãos e os 10 dedos dos nossos pés. Nós temos as cartas que vão do 1 ao 10, que são representações visíveis, vamos dizer assim, né? Como eu dei o exemplo anterior. O mago, sendo um mágico, um artista de rua, a papisa, uma sacerdotisa, né? Uma freira, a imperatriz, uma rainha, uma governante, né? Todos representando figuras conhecidas, né? Então, as mãos é aquilo que eu vejo, que eu estou em contato constante, eu pego as coisas, Só que tu tem os pés também, que geralmente estão ocultos, dentro dos sapatos fechados, que representam o inconsciente. Então, da mesma forma que eu tenho os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé, o meu polegar é semelhante ao meu dedão do pé, o meu indicador é semelhante ao outro dedo e assim sucessivamente. Então, da mesma forma, a justiça ela vai ter um correspondente que é a lua no outro decimal. Nós temos 2 séries de 10 cartas no tarô, fora o louco e o mundo. Então, a lua é o correspondente mais elevado, vamos dizer, da justiça, que representa as leis universais. Mas aqui, dentro do contexto que estamos falando, representa o mundo da mãe, do feminino, o mundo das emoções, da sensibilidade, da intuição e também dos medos mais profundos, entendeu? Dos medos mais profundos. Aqui nós temos o quê? A carta do julgamento, que corresponde à roda da fortuna. E nessa carta do julgamento nós temos aqui um triângulo representando a mãe, o pai e o filho ou a filha, né? Nós temos esse triângulo aqui representando o pai, a mãe e o filho. Quando eu perguntei sobre uma mãe que exige uma perfeição, eu estou falando de o quê? Olha aqui, a imperatriz, que representa o arquétipo materno, a mãe terrena. Então, eu diria que muito provavelmente tu está vivendo a dor da tua mãe, que foi uma mulher que não foi realizada, entendeu? Então, quando tu pergunta como posso me conectar com o meu verdadeiro ser, eu diria para ti, pare de ser a sua mãe. Eu espero que tenha te trazido luz e qualquer coisa eu estou à disposição. É só entrar em contato pelos contatos aí no canal, certo?